Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast e vamos expor hoje a lição bíblica número 3 das lições bíblicas adulto da CPAD. Esta aula está sendo transmitida ao vivo no Telegram, então pessoas estão me acompanhando neste momento. Esse canal ele é público, qualquer pessoa pode acessar ele. Se você estiver acessando esse vídeo pelo YouTube, tem um link na descrição deste vídeo, você clica e você vai ser direcionado para este grupo. E você pode acompanhar esse material e outros que eu vou postando. Inclusive, os slides que eu vou utilizar nessa apresentação estão disponíveis nesse canal do Telegram. E esses subsídios, esses materiais, essas imagens que são muito úteis como subsídio para a sua EBD, independente de você utilizar em sala ou não, estão disponíveis, então você pode fazer o uso que você achar pertinente em sua aula de Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui tocando nosso conteúdo e dentro dessa lição bíblica, é importante mencionar que ela deriva muito da lição 1 e da lição 2. Inclusive, até a ordem da lição 1 e da lição 2, até acharia interessante que tivesse sido ao contrário, né? A lição que falava sobre a autoridade da Bíblia, a supremacia dela, nesse sentido, deveria ser a segunda. Por quê? Porque a primeira é a que vai determinar, na minha concepção, o tópico da lição 2, que deveria ser a primeira, na minha opinião, é o que vai determinar tudo que vamos considerar ao longo desse trimestre, que é o quê? A inspiração divina da Bíblia. Então, se a Bíblia ela é inspirada por Deus, obviamente, ela vai ter autoridade sobre as vidas das pessoas. E também um outro fator que decorre dessa inspiração da Bíblia pelo próprio Deus é que vai influenciar na sua inerrância. Por que a Bíblia é inerrante? Basicamente, essa pergunta que muita gente talvez considera. Ela é inerrante porque o autor é Deus. Porque ele inspirou as pessoas. Então, basicamente, é isso. Então, essa é uma verdade já dada, estabelecida. E o que é problemático para muitas pessoas não é esse ponto de dizer que a Bíblia é a autoridade, que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é inerrante. Isso aí são pontos relativamente pacíficos para quase todos os crentes, né? A questão é como a pessoa entende como isso se dá, como isso ocorre, inclusive saber como se defender em eventuais ataques, vamos dizer assim, que colocam em xeque ou em dúvida essas afirmações. Então, basicamente, é isso que a gente vai tentar trazer aqui hoje, reflexões e com subsídios adicionais, tá certo? Então, vamos aqui tocando a nossa apresentação e vamos mencionando aqui alguns elementos bem importantes. Primeiro, o textual diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática diz assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível, né? O oposto da corrupção, o oposto da falha, o oposto das limitações que qualquer outro escrito venha a ter, né? Qualquer outro material produzido que não seja por Deus, né? Lógico. A leitura diária é uma série de textos bíblicos. Obviamente, recomendo que os irmãos considerem todos eles para a sua exposição e eventuais alguns até, inclusive, serem mencionados em sala. Todos eles vão indicar, essencialmente, que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é incorruptível, que a palavra de Deus ela é perfeita, que ela é pura, que ela é maravilhosa, que Deus não erra. Esses textos vão todos trabalhar nesse sentido. Inclusive, boa parte dos textos utilizados ao longo dos tópicos da lição bíblica. Então, esse é um ponto já bem pacífico. Vamos citar de versículos. Os versículos não vão faltar para você poder citar, considerar. Só que eu peço que vocês considerem, talvez, um modelo semelhar, talvez, o que eu vou expor aqui. O que é? É fugir um pouco desse mais tradicional. Em virtude do quê? É porque boa parte disso os irmãos já consideram, já sabem, né? Eventuais casos de pessoas novas convertidas, que geralmente, né, não são alunos da classe de adultos convencional, né? A não ser em raríssimas exceções. Mas aqui eu quero destacar no texto da leitura oficial, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21, os primeiros 2 versículos pelo menos. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Isso aí são falas de Jesus, certo?
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E é interessante que Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, ele foi questionado por estar, talvez, eventualmente desobedecendo aquilo que Deus tinha estabelecido, né? Ou seja, aquilo que ele mesmo tinha estabelecido, né? Parece ser um contrassenso, né? Mas as pessoas chegaram a ter a audácia de mencionar isso. Logicamente, a gente entende, né, que tem uma limitação, né? Não tem todo esse conhecimento que nós temos hoje, né? Apesar de verem e enxergarem os milagres que Jesus estava fazendo, mas sempre existem os céticos, os críticos. A questão é, Jesus ele estava cumprindo a lei. Jesus ele não desobedeceu a lei. Isso é um ponto muito interessante. Quando Jesus era questionado sobre o cuidado dele com o sábado, o zelo dele com o sábado, Jesus não estava criando ou trazendo algo novo. Não. Jesus estava fazendo exatamente aquilo que ele queria que as pessoas fizessem. O próprio Deus queria que fosse feito. Na verdade, as pessoas criaram mecanismos mais, vamos dizer, regras para que fossem observadas além do que Deus estabeleceu. Então, era necessário guardar o sábado? Sim, era necessário guardar o sábado. Mas o que era essa guarda do sábado? Jesus estava guardando o sábado de forma correta. Aquelas pessoas não estavam guardando o sábado de forma correta. Esse é um ponto, certo? Muito do que eles consideravam como algo comum ou ideal, aquilo, na verdade, não era o que Deus queria que fosse feito. Então, Jesus, em nenhum momento, ele estava quebrando aquilo que já foi ensinado no Antigo Testamento, de forma alguma. Ele estava reforçando, na verdade, tudo aquilo que foi mencionado por Deus, que estava nas Escrituras no Antigo Testamento. Então, é só observar, inclusive, quando ele faz a observação sobre os 2 grandes mandamentos. Se formos pensar, esses 2 grandes mandamentos derivam-se daqueles 10, né? Então, aqueles 10 mandamentos que nós temos no Antigo Testamento derivam desses 2. Então, você vê que são algo correlacionados. Então, não são elementos novos ou que se contrapõem, de forma alguma. São a mesma coisa. Só que, no mandamento de Jesus, fica muito mais claro os princípios, né? E aí, isso serve de baliza, né? Para muitas das nossas decisões, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, né? Em priorizar primeiro a Deus e obviamente, amar o nosso próximo como a si mesmo. Fazendo isso, a gente está cumprindo aí aqueles mandamentos mencionados no Antigo Testamento tranquilamente, certo? Só em observar esses mandamentos, certo? Isso é um ponto pacífico já. E por que é importante mencionar isso? Dessa situação de Jesus, dessa aparente contradição que alguns tentam colocar do Novo Testamento com o Antigo, porque se houvesse essas contradições, se houvesse essas oposições, a gente teria inclusive um livro que teria uma série de problemas internos. Se isso fosse verdade, mas não é verdade. O Antigo Testamento ele é tranquilamente conciliado com o Novo Testamento. O que algumas pessoas têm de dificuldade de entendimento, aí sim, é uma outra questão. É sobre aspectos cerimoniais que se aplicavam única e exclusivamente naquele período para os judeus lá no Antigo Testamento e que não se aplica para a igreja nos nossos dias. Então, a gente já percebe isso do próprio contexto histórico, a própria igreja já no Novo Testamento desconsiderando coisas que eram pertinentes no período da Antiga Aliança. Isso quer dizer que Deus errou? Não, só quer dizer que é um novo tempo, que é um novo contexto. Da mesma forma que algumas coisas que nós praticamos no nosso dia a dia não quer dizer que está certo ou errado, só quer dizer que é um contexto diferente. O importante é observar os princípios. Os princípios estão sendo observados? Perfeito. Então, a gente não vai entrar em discussão sobre questões pormenorizadas que a Bíblia nem sequer se posiciona e as pessoas ficam gastando energia com questões periféricas e perde o foco no principal. Né? Quem gosta de criar situação e problema com questão periférica é o inimigo de nossas almas. Ele gosta de criar situações para que a gente perca tempo e perca o foco daquilo que é necessário para a vida da igreja e para as nossas vidas. Então, dada essa informação, o Novo Testamento, ele possível não, ele é completamente conciliável com o Antigo Testamento. Então, os dois são intercambiáveis nesse sentido. É uma continuidade, é um enredo, é uma história que tem uma progressão, tá certo? Então, não tem dificuldades nesse sentido. É absolutamente normal algumas pessoas, eventualmente,
por limitação de conhecimento teológico e até histórico, achar que tem problemas nesse sentido, mas não tem de forma alguma, é apenas uma progressão da história. Temos aqui alguns objetivos na lição bíblica, que a gente vai tentar perseguir eles aqui ao longo da nossa aula, que é, primeiro, informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Isso aí é uma informação muito importante. Explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E aqui eu vou dar alguns elementos que só quem está assistindo aqui a aula vai saber, né? Isso não está nem sequer escrito no slide. Lógico, se tivesse tudo escrito no slide, não faz sentido também ter um professor falando, né? Constatar, que a Bíblia é a verdade de Deus. Obviamente tem uma consequência natural, né? Se a Bíblia é isenta de erros, se ela foi preservada ao longo da história, então podemos concluir que ela é a palavra de Deus e que ela é confiável. Na nossa introdução da lição bíblica, a gente tem que entender que a inspiração divina das Escrituras foi operada pelo Espírito Santo, né? Então, o que nós temos em mãos é proveniente do próprio Deus, que utilizou pessoas. A gente já debateu isso nas lições 1 e 2. O que eu quero trazer aqui como elementos para a gente considerar. Vai ter essa pequena introdução aqui, que é falando sobre o que é a inerrância da Bíblia. Isso aqui está na nossa lição bíblica. E a lógica de inerrância, segundo aqui o comentarista, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então, aí não tem nada de novidade, vamos dizer, nesse sentido, em relação ao conteúdo que a gente podia ver até, inclusive, no dicionário bíblico convencional. Significa que ela é a verdadeira em tudo que afirma. E isso é muito interessante, porque pessoas tentam desmistificar, de dizer o seguinte, olha, a Bíblia, quer dizer, mistificar, né? Dizer que a Bíblia é um livro que apenas tem verdades do ponto de vista espiritual. E quando ela fala sobre outras temáticas, ela já não é autoridade ou ela não fala com a qualidade ou a veracidade necessária. Não é isso. A Bíblia, tudo que ela afirma, ela está correta. Agora, tem que ter o cuidado, lógico, é de quando estamos observando o texto bíblico e saber aquilo que é informação histórica, que é uma outra questão, né? Que fala as falas de Satanás na Bíblia, vamos dizer assim, o diálogo de Satanás com Deus. Aquilo ali é a vontade de Deus? Não, é apenas a descrição do que Satanás falou. É a vontade de Deus registrar isso para a história. Aí é outra coisa. Ficar registrado na Bíblia para que nós tivéssemos ciência desse acontecimento. Aí é a vontade de Deus. Mas aquilo que foi mencionado não quer dizer que aquilo é o ideal, que é o correto, até porque foi uma fala e um pensamento equivocado de Satanás, quando, por exemplo, sugeriu que Jó adorava a Deus porque Jó estava num mecanismo de troca, né? Ele estava sendo muito abençoado, então se é muito abençoado, ele vai ter um sentimento aí de retribuição, de gratidão, e por isso que Jó era uma pessoa que era temente a Deus, mas porque ele era muito abençoado. Isso aí era a tese de Satanás. Essa tese está equivocada, lógico, né? Então a gente tem que ter esses cuidados ao observar a Escritura. Para não pensar que tudo que está escrito é ordenança e tudo que está escrito tem que ser seguido. A gente tem que ver quem está falando, o que, qual o contexto, para quem, quando. Então aí a gente tem que ter um pouco de cuidado quanto à nossa leitura e interpretação das Escrituras. Então a gente tem que ver quem é que está afirmando tal fato. Só para dar um exemplo aqui ainda. Tudo isso é muito intercambiável, essa lição, com as lições passadas. Na lição passada, teve até um registro na própria lição bíblica mencionando a situação que o sol se deteve, né? O sol parou. E a Bíblia relata dessa forma. E nós sabemos que o sol em si, na verdade, não é ele que está movimentando. Quem está movimentando é a Terra, certo? Mas, para quem escreveu aquilo ali e quis comunicar aquilo ali para aquela geração e para nós, inclusive, faz muito mais sentido mencionar que o Sol parou. Ele não está preocupado em mencionar o sistema de rotação, translação, sistema solar, e aí vai, que tudo gira em torno do Sol. Não, isso aí não era o objetivo. O fato explícito, né, que vocês perceberam, é que o Sol se deteve. Então, ele narrou esse fato. Olha lá, o Sol ficou parado, o Sol deteve-se, o Sol parou. E aí fez com que o povo de Deus, de alguma forma, tivesse uma vantagem competitiva e ganhasse lá aquela batalha em que estavam. Essa afirmação, do ponto de vista científico, parece estar equivocada.
E do ponto de vista científico estrito, essa afirmação é equivocada. Mas o propósito não foi uma afirmação científica. O propósito foi um fato, uma observação de uma pessoa natural que estava lá e fez esse registro. Inclusive, se eu falar para muitas pessoas sobre essa temática e mencionar a respeito que o sistema de rotação, translação, muitas pessoas, em tese, elas não entenderiam, mas se eu disser que o Sol parou, vai facilitar em muito esse entendimento. Então, esse é um ponto que eu queria também apresentar aqui aos irmãos. Então, as afirmações bíblicas, elas estão corretas. Contudo, temos que ter o cuidado de saber qual é o objetivo daquela afirmação. Porque algumas afirmações, elas não têm o propósito de serem científicas. Não tem. Mas, quando confronta com elementos científicos ou apresenta verdades científicas, as verdades da Bíblia estão corretas. Pode ter limitação humana ao longo da história. Exemplo, em Isaías, me foge aqui o versículo agora, que fala sobre a Terra ser um globo, a Terra ser redonda. E, por incrível que pareça, né, os irmãos que estão nos acompanhando aqui, tem uma geração até mais recente agora que estão colocando em xeque isso, né? Que a Terra não é redonda. Mas a Bíblia já estabelecia isso, deixar isso muito claro, há muitos anos atrás. E durante parte da história, muitas pessoas da igreja, e de alguma forma até mesmo da igreja, até é absurdo isso, né? Pensar que pessoas da igreja anteriormente, vamos dizer, católica, né? Eles pregavam e ensinavam que a Terra era como se fosse uma espécie de pizza, né? Então, a Terra não era redonda, né? A Terra, na verdade, era achatada, tal, esse tipo de coisa. Um pensamento totalmente equivocado, porque a própria Bíblia já indicava isso. E Galileu Galilei, vocês devem saber até um pouco dessa história, né? Não vou entrar aqui na parte do mito lá, sobre como ele morreu, aquele negócio todo, que é um ponto à parte, mas ele afirmou que a Terra era redonda, e ele, poxa, foi uma pessoa diferenciada, porque ele, de alguma forma, cientificamente falando, ele estava mostrando que a Terra era redonda, e o senso de muitas pessoas daquele tempo é que a Terra não era redonda. Então, se alguém observasse aquele texto bíblico dentro do contexto cultural, científico, antes de Galileu Galilei, ou pelo menos durante uma parte da história, parecia que a Bíblia estava equivocada. Não, mas a Bíblia não estava equivocada. Eram as pessoas que não tinham compreendido ainda os demais elementos que deveriam ser considerados para descobrir se a Terra era redonda ou não. Então, isso é um ponto muito importante também a considerarmos. Uma outra questão também interessante, acho que é em Colossenses que apresenta sobre isso, que fala sobre as coisas visíveis e invisíveis, né? E essa afirmação é uma afirmação teológica importante, mas também tem uma profundidade científica também interessante, porque ao longo do avanço da ciência, descobriu-se o quê? Partículas que são invisíveis, né, ao olho humano, mas que com uma série de equipamentos é possível verificar esses organismos, essas partículas que são impossíveis de serem observadas, de serem constatadas pela visão natural do homem. Então, Deus estava falando que tudo aquilo que está visível, que a gente consegue ver, inclusive o que a gente não vê, partículas subatômicas, micro-organismos, bactérias, vírus, tudo isso, de alguma forma, Deus fez aquilo. E a pessoa pode ter uma série de limitações porque não consegue enxergar, porque não consegue entender, mas aí é outra história. Mas Deus, ele criou isso. Então, esse é um ponto muito importante, tá certo? A considerarmos também. Então, a Bíblia, as afirmações que ela faz, essas afirmações estão corretas. Do ponto de vista cultural, quando menciona a existência de uma determinada cidade, essa cidade existiu, não é historinha. Por mais que do ponto de vista de arqueologia ele não tenha se chegado a localizar aquela cidade. E aí, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem visto uma série de achados arqueológicos importantes que reforçam o relato bíblico. Ou seja, há mais um reforço que a Bíblia ela é inerrante. Acontecimentos históricos também envolvendo impérios, reinados, vez por outra se colocava em xeque a existência de algumas figuras do ponto de vista de reis, imperadores. E depois, mais uma vez, com avanços arqueológicos, também chega-se na conclusão que estas pessoas existiram, né? Fizeram parte da história. Então, é mais um indicativo externo que a Bíblia está correta, que a Bíblia é a palavra de Deus.
Temos também no subtópico 2 que a Bíblia reivindica sua inerrância. E temos aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 5, Salmo 18, 30, 2 Samuel 22, 31. E também temos aqui um trecho da própria lição bíblica que fala sobre afirmações do próprio Jesus, né? Aquela que mencionamos já sobre a leitura oficial, Mateus 5, 18, bem como também em João 10, 35, quando fala que a Escritura não pode ser anulada. E que também ela é a palavra da verdade. João 17, 17. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é uma verdade. Porque se ela fosse uma verdade, daria margem para a gente entender que poderiam existir outras verdades. E a Bíblia, ela traz para si, ela abdica para si que ela é a verdade. É um artigo definido. A verdade, não é uma verdade. Então, isso faz muita diferença também quanto às afirmações. Alguém pode dizer, olha, mas tem um texto anterior, inclusive, ou um outro texto mencionado por uma pessoa que nem sequer viu esse período e fala sobre essas verdades, e que são até semelhantes da Bíblia. Perfeito, não tem nenhum problema, isso não vai invalidar a Escritura. Sinal que aquele escrito, seja qual foi a intenção dele, ou aquela reflexão exposta, aquela pessoa estava com resquício da graça de Deus e, obviamente, escreveu aquilo de forma correta. E isso, de forma alguma, desmerece a Bíblia. Agora, o que não podemos deixar de pensar é que aquele outro escrito vai se sobrepor à Bíblia. Aí não, aí já é bem diferente. Paulo, ele fez isso, né? Estudamos a lição sobre Paulo, no trimestre passado. Paulo, ele chegou a citar autores gregos enquanto ele estava em uma certa conversa, um certo debate com outras pessoas. E alguém pode dizer assim, mas como pode Paulo citar aquelas pessoas, né, que nem sequer eram crentes, nem sequer... Mas espera aí, quer dizer que uma pessoa que estivesse refletindo sobre questões da vida não poderia, mesmo que sem querer, acertar algumas afirmações? Na minha opinião, bem tranquilamente pode chegar a essas afirmações, a essas conclusões. Então, Paulo, ele estava afirmando verdades que, por mais que elas não estivessem ainda no texto bíblico, já eram verdades previamente, vamos dizer, consideradas por muitas pessoas que, inclusive, não tinham compromisso inicial algum com o Antigo Testamento e o que fosse, né? Então, esse é um ponto também bem interessante. Só que o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: a Bíblia reivindicar sua própria inerrância é positivo? Lógico que é. Mas, do ponto de vista para você trazer essa discussão para uma pessoa que não é crente, é muito limitado. É muito limitada essa afirmação. Por quê? Porque a pessoa vai dizer o seguinte, basicamente. Mas, peraí, o próprio livro está dizendo que ele está correto. Então, para mim, isso não quer dizer muita coisa. Não faz sentido. Aqui é que vai entrar estas observações. Para você que está acompanhando aí, provavelmente, no celular, vai ficar praticamente imperceptível. Mas se você tiver posteriormente acesso a um computador, quando eu postar o vídeo no YouTube, ou você acessar pelo Telegram, pelo computador também, que tem essa opção, né? Talvez alguns de vocês estão fazendo isso, vocês vão conseguir ver isso com maior detalhe, apesar que também o slide está colocado no nosso canal. Aqui são descobertas arqueológicas do Antigo e Novo Testamento. E o que eu quero, não vou entrar aqui em detalhes sobre cada uma delas, é que boa parte dessas observações foram obtidas a partir do ano 1800 e alguma coisa. Outras aqui obtidas aqui já um período, digamos, bem mais próximo, como, por exemplo, em 1986. Né? Então, assim, são observações que foram, digamos, percebidas a um curto intervalo de tempo e bem recente. E essas contribuições arqueológicas reforçam os relatos bíblicos. Isso, para mim, era necessário? Para mim, Roberto, isso não era necessário. Para mim, não era. Mas, para eu conversar com uma pessoa, com um ateu relativamente convicto, né? Uns ateus são bem mais ateu raiz, né? Vamos dizer assim. Para conversar com esse tipo de pessoa, eu chegando e quebrando essas principais barreiras, que eu sei que não é só uma barreira espiritual, também existe uma barreira intelectual. E quando eu vou derrubando as barreiras intelectuais dele, eu vou deixando apenas o quê? Barreiras que são do caráter emocional ou até mesmo espiritual. Inclusive, assim, tem alguns estudos que mostram, alguns filósofos falam, que muitas pessoas que se dizem ateus, na verdade, eles têm um problema não racional, mas sim emocional.
algo existencial. Às vezes, quando você vai tentar identificar, é porque a pessoa teve algum desastre em sua família, é porque talvez os pais que se diziam crentes não eram crentes de verdade, faziam perversões, inclusive com a própria criança, com o filho. Então, muitas das vezes é uma questão mais emocional e existencial do que racional, tal, por algum fator que ele estudou e descobriu, por exemplo, que a Bíblia tem problemas, o que for. Geralmente não é isso que acontece. Mas, partindo da ideia que algumas pessoas têm esse tipo de dificuldade, a pessoa apresenta aqui algumas afirmações, inclusive considerando métodos que são considerados por muitas pessoas aí, digamos, praticamente livres de erros, né? Como, por exemplo, o teste do carbono 14, né? Que vai indicar lá em que momento da história aquele artefato mais ou menos, o período da datação, né? Então, isso vai e corrobora, inclusive, ao fato bíblico, para não pensar que aquilo foi uma armação, né? Alguém armou aquilo ali e pegou um objeto e disse que era um objeto bem antigo, sendo um objeto novo. Então, esses argumentos, eles são muito interessantes. Uma parte desses elementos, eles são observados, geralmente percebidos pela arqueologia. Então, quanto mais se, vamos dizer, faz escavações, quanto mais, inclusive, lá em próprio Israel, vai avançando o aspecto imobiliário, prédios, imóveis, vai se chegando a áreas que, em tese, não tinha nenhum tipo de construção, e quando vai fazer os alicerces, fazer os estudos lá geológicos, inclusive, vai se percebendo a riqueza de fatos, né, que ocorreram muito tempo atrás, que tem lá artefatos, utensílios, imóveis antigos que foram soterrados por algum fator, e isso fica, e serve como parâmetro, inclusive, para a gente entender um pouco da história, né? Entender um pouco da história do povo hebreu e, obviamente, solidificar ou reforçar as afirmações da Bíblia. Então, aqui falando até sobre o tanque de Siloé, é uma coisa até mais recente. Em 2004, ou seja, 18 anos atrás, se encontrou o tanque de Siloé, que foi registrado em João capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Olha que interessante. O tanque de Siloé, até 2004, ele ainda não tinha sido encontrado. Então, ficava no relato bíblico. Mas aonde era esse tanque exatamente? Como ele era? O que foi? Isso era uma limitação que nós tínhamos. Em 2004, essa limitação já caiu por terra. Nessa própria imagem que vocês estão tendo acesso, tem aí as referências, né, dos autores, dos estudiosos, que chegaram a essas conclusões, e assim, gente de peso, né? Não precisa nem falar aí de algum deles, como por exemplo o William Lane Craig, né? Não tem nem o que falar, né? O Walter Kaiser Jr., né? Não sei como é que se pronunciaria o nome dele, né? O Mary Anger também. Então, assim, gente de altíssimo nível, né? Então, esse pessoal aí tem que discutir. E com livros publicados, tal, pessoas de peso, não é qualquer pessoa que disse isso e que escreveu. Isso aqui, inclusive, está sendo extraído da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, certo? Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Que, se eu não estiver enganado, essa Bíblia foi reformatada e foi intitulada, acho que, Bíblia Apologética. É da CPAD, pelo menos era, e acho que essa Bíblia Apologética também é da CPAD, porque eu tenho a versão anterior, mais antiga, certo? Aqui eu também tenho um outro material que eu acho muito interessante e quero expor aqui para os irmãos. É a comparação dos manuscritos bíblicos. Isso aqui é sensacional. Por quê? A gente está comparando os manuscritos bíblicos com os manuscritos do período correlato, contemporâneo, mas que não eram da Bíblia. Não são manuscritos dos autores bíblicos, são manuscritos de filósofos, de pessoas que até hoje, de alguma forma, são respeitadas, né? Tiveram influência. E aí a gente percebe um caráter muito básico quando a gente vai fazer a observação se um texto ele é antigo, né, principalmente, se ele está correto. É o quê? É observar a abundância de textos, a abundância de documentos. Então, o Novo Testamento, só para dar os irmãos de referência, existem mais de 5.600 manuscritos. Mais de 5.600 manuscritos do Novo Testamento. E quando eu falo manuscrito, é a versão lá bem antiga, não é essas versões que nós temos aqui, porque aí são bilhões, né? É a versão antiga, cópia da cópia. Então, 5.600, mais de 5.600. Aí tem alguns livros que são, assim,
best-sellers, o pessoal considera muito, e as obras de Aristóteles, né, muito conhecido, tem apenas 7 obras antigas dele. A Platão, 49, a Ilíada de Homero, que é um livro assim muito conhecido, 643. Então, olha só, o Novo Testamento tem 10 vezes, quase 10 vezes mais do que a Ilíada de Homero. E a gente não vê as pessoas discutindo ou colocando em xeque a Ilíada de Homero. Não vê o pessoal discutindo, não, será que esse trecho aqui tem errado? Será que esse trecho aqui foi mal escrito? Será que ele quer dizer isso? Será que é isso aqui? Não, as pessoas em geral não gastam energia fazendo esse tipo de crítica com esse livro. Não estou nem falando aqui de Aristóteles, tem apenas 7. Tem apenas 7. Estou nem falando dele. Você vê, né? Platão, 49. Então, o pessoal não faz esse tipo de discussão com esses materiais. Mas com a Bíblia, alguns tentam levantar questões nesse sentido. Por isso que não faz sentido algum. Esse aqui é um ponto muito interessante. Muito interessante. É quando a pessoa tenta dizer o seguinte. Isso passa quase todo ano. Fantástico, aquela revista super interessante, né? Diz assim, achados arqueológicos encontram um trecho de um manuscrito muito antigo atribuído, por exemplo, a Filipe, ao Evangelho de Filipe. E lá no Evangelho de Filipe diz que Jesus, por exemplo, pisou no dedo de alguém. Então que Jesus não era Deus, Jesus não era perfeito. Jesus pegou e pisou no dedo de alguém, um exemplo, né? Então, o cara pega esse escrito, que só tem um na história inteira, não tem outro escrito, tem esse, um pedacinho do nada, e diz, olha, mas aqui está dizendo isso aqui vai de encontro ao que está na Bíblia. Aí, do ponto de vista racional, é um tremendo de um absurdo, né? É como se você fosse, talvez, fazer uma entrevista com uma pessoa, ou um grupo de pessoas, na verdade, sobre alguém que você considere, talvez, uma pessoa legal, interessante. Aí você entrevista lá 100 pessoas, pergunta, e aí, fulano de tal, você acha uma pessoa legal? E dessas 100 pessoas próximas, todo mundo fala que ele é uma pessoa legal, tal, gente fina, uma pessoa que contribui com as pessoas, ajuda, ama, uma pessoa legal. Aí aparece um João ninguém do nada, que não conhece ele, nem da família e diz, não, esse cara aí não presta não. E aí você desconsidera os 100 comentários e 100 observações que eram, vamos dizer, que deixavam aquela pessoa em um cenário positivo, e você considera aquela afirmação de uma pessoa estranha, que você não sabe nem a fonte, como é, e que diz que aquela pessoa não presta. Aí você vai considerar quem como referência? 100 pessoas falando que alguém ali é uma pessoa legal, uma pessoa gente fina, ou aquela pessoa que diz que ele não presta. E essa pessoa nem sequer é próxima. Então, assim, são afirmações mais ou menos como essa que aparecem. Um escrito qualquer, que não tem abundância nenhuma, não sabe nem, inclusive, não foi nem feito testes para saber até de que período ele é. Isso não quer dizer que se for antigo, só por ser antigo quer dizer que é original, que é correto, que é uma verdade. Até porque naquele tempo, a gente já viu sobre a lição de Paulo, já existiam cartas falsas. Ou seja, eu quero dizer assim, eu, Paulo, digo para vocês fazerem isso. Só que não era Paulo que estava falando, era uma pessoa, um falso profeta, uma pessoa mal intencionada, querendo criar problemas para a igreja. E se passar por Paulo, para poder, inclusive, ter mais autoridade, lógico, né? Se chega uma carta para vocês que é o apóstolo Paulo, você vai tender a observar o que ele está dizendo, lógico, né? Isso não tem nem como não pensar diferente. Mas essa estratégia era comum. Só que, por que existem poucos manuscritos desses de péssima qualidade que, inclusive, falam absurdos, né? Como, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, aquele negócio lá. Por quê? A própria igreja, ela desprezava esses materiais. A própria igreja não copiava. Chegava lá uma carta e dizia assim, Jesus não é o Filho de Deus. Aí alguém pensou, isso aqui não presta. Jogava fora. Rasgava, destruía, colocava do lado. Isso aí não repercutia. Aí, essa pequena quantidade é exatamente uma prova que a igreja não considerava aquilo como a verdade. Esse é um ótimo argumento. A pouca quantidade é exatamente a evidência que isso não é algo adequado. É outra informação que não está nos slides, mas eu quero que vocês considerem. Tem até um livro muito interessante que é Novas Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. Inclusive, tive a oportunidade de participar do evento em que ele, em Campina Grande, na Consciência Cristã, que ele trouxe o acervo particular dele,
coisas assim extraordinárias. Ele teve acesso, eu olhei assim, né? Não podia tocar, né? Não podia colocar a mão, tinha essa observação muito forte lá, mas exemplos de coisas que são muito interessantes, que eram no Antigo Testamento, tinham, né? E preservou. No período do egípcio, principalmente, se usavam as chamadas máscaras mortuárias. A pessoa morria lá, né? As pessoas importantes, eles pegavam manuscritos antigos, eles pegavam esses manuscritos e é como se fosse, a grosso modo, é como se botasse água, não sei o que lá, e pegasse aquele papel e virasse uma espécie de máscara. E colocava a máscara sobre aqueles mortos, as máscaras mortuárias. E, digamos, é como se fosse uma espécie de capa sobre os mortos. E as escavações, né, foram encontrando essas tumbas de gente importante, e foi descobrir que essas máscaras mortuárias eram feitas com papéis, com manuscritos. E esses manuscritos, quando observava-se, alguns, inclusive estava o texto ainda lá, eram textos da própria Bíblia. Então, existia vários papéis nesse sentido. Então, uma fonte também obtida foi através dessa forma, uma forma bastante peculiar, mas só para dizer que uma forma que foi encontrada escrito no Antigo Testamento. Uma outra forma, e aí também tem bastante, é que os escribas, eles tinham digamos assim, uma espécie quase que de faculdade de como fazer a cópia. Então, eles tinham todo um procedimento, um ritual, um cerimonial e práticas comuns para poder fazer a cópia. E aí, por isso que a Bíblia tem pouquíssimos equívocos, vamos dizer assim, de o que eu diria assim, de contradições no texto. Se eu pegar 100 cópias antigas da Bíblia, por exemplo, aí você coloca um ao lado da outra, um ao lado da outra. Vai existir pequenas diferenças, como um erro numa letrinha, uma falta de acento em um lugar, vamos dizer assim, mas que não compromete os textos. Mas existe esse tipo de coisa. Mas por que quase não tem? Quase não tem. É porque eles, quando erravam, eles destruíam o escrito. Eles não guardavam, eles destruíam. Por isso que as cópias que nós temos, elas são muito similares umas com as outras. E quando eu falo cópias, as cópias antigas, lógico, né? As cópias são muito similares. Por quê? Porque eles destruíam quando erravam. Então, imagina só, né? Você está escrevendo no papel, está lá no final da página, aí você erra. O que é que alguns de nós fazíamos, né, no nosso tempo, né? Pegava um corretivo, de caneta, né? Passa um corretivo e escreve por cima. Ou tá escrevendo lápis, passa borracha e escreve. Eles não faziam esse tipo de coisa. Eles destruíam o documento e refaziam de novo o trabalho até acertar. Então, e letra por letra, olhando item por item. Então, assim, isso aqui tem vários materiais que falam sobre essa prática, certo? Isso é uma coisa que vem, digamos, ao longo da história e existem registros também, inclusive externos, que falam sobre esse tipo de prática. Então, aí a gente percebe que o cuidado de Deus, não apenas na pronúncia do livro, vamos dizer assim, na inspiração plenária e verbal da Bíblia, que a gente viu na lição passada, mas também o cuidado da preservação do texto. Porque um ponto é verdade, é importante mencionar, que manuscrito original, olha só, manuscrito original não se encontrou. E se encontrou, não tem como afirmar que ele é o escrito original. Só para você ter uma noção. Isso vale para o Novo Testamento também? Vale para o Novo Testamento. Esse slide que está na tela para vocês, tem ali número de anos, o seu lado direito da tela, né? Número de anos entre a data de composição e a cópia mais antiga. Olha só, o Novo Testamento é aproximadamente 50 anos. A cópia mais antiga obtida do Novo Testamento em relação ao período que foi escrita. Então vamos pensar, né? Que Paulo escreveu lá uma de suas cartas no ano 50 depois de Cristo. Ano 50 depois de Cristo. A cópia mais antiga, né, o período mais antigo, que foi obtida uma cópia daquela carta, ela foi datada do ano 100 depois de Cristo. Só para dar um exemplo. Então, 50 anos depois, aproximadamente. Então, muitos escritos e essas cópias, um período muito próximo do momento da escrita. Olha só, do momento da escrita. Vamos agora pegar como referência, nesse slide ainda também, essas outras obras, né? Como a Ilíada de Homero. 500 anos de diferença entre o período que ele escreveu até ter uma cópia datada mais antiga possível, vamos dizer assim, um grupo de cópias, 500 anos. Aristóteles, que tem apenas 7 obras, a mais antiga dessas 7, o período, em torno de 1.400 anos de diferença. E a pessoa não vê gente colocando em xeque
as obras de Aristóteles, Platão, Homero, mas com a Bíblia tentam colocar eventuais dúvidas. Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês são elementos que não constam na lição bíblica, certo? Não consta, mas tem tudo a ver com a lição bíblica. Tudo a ver. Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês como identificar argumentos fortíssimos. Isso aí realmente é livro de curso de seminário teológico, a gente fala sobre essas coisas. Mas questões que mostram do ponto de vista de abundância, antiguidade e também similaridade dos textos. Tudo isso corrobora para o que? A inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante. Por quê? Porque Deus, ele inspirou as pessoas, uma inspiração verbal e plenária. Aquilo que está escrito, aquilo que está mencionado na Bíblia é o que Deus quer comunicar para a gente. E, além disso, ele cuidou desse livro ao longo da história. Ele utilizou-se de diversos mecanismos, como, por exemplo, a própria cultura dos escribas, para que isso fosse preservado. E o Novo Testamento, aí foi algo quase que natural. Por quê? Porque as cartas não eram, alguém até pode pensar isso, né? Muito provavelmente, uma carta, por exemplo, aos Coríntios, não era uma carta só. Se partiam várias cartas ao mesmo tempo. Já começava com uma base que não era uma carta. Essa provavelmente já era 1, 2, 3, 5 cartas, na verdade, que estavam sendo enviadas. Então, já tinham várias cópias partindo de início. E cada igreja, eventualmente, algumas pessoas faziam a cópia desses escritos. E muito provavelmente também, não dá para afirmar já do ponto de vista mais neotestamentário, que parte dessa prática dos escribas, ela era incorporada pelos copistas do Novo Testamento. Dá para afirmar isso? Aí já é um pouco mais de limitação, não dá para afirmar. Mas da cultura do Antigo Testamento, isso era absolutamente normal. Isso que eu mencionei para vocês sobre a prática da cópia e da destruição quando ocorria problemas, tá certo? Então, esse argumento aqui é muito forte para você apresentar ou considerar em sua sala de escola dominical e para aquela pessoa que é descrente e que coloca questões, levanta questões sobre a escrita da Bíblia. Então, você até pode fazer aquelas perguntas mais, como é que eu posso fazer, indiretas, que depois você faz ele confrontar-se com a verdade, né? Você talvez encontre uma pessoa que tem um pouco mais de cultura, né? Que talvez se deparou já com a obra de Homero. Aí você fala assim, a obra de Homero, sabe que foi contemporânea da Bíblia, do Novo Testamento? Eu sei e tal, beleza. E aí você considera que aquela obra tem problemas quanto à antiguidade, quanto às cópias, quanto à abundância de escritos? Aí o cara fala que não. Mas por quê? Não, porque é um livro histórico, tal, vai dizer aqueles argumentos talvez dele lá. E você vai e confronta talvez os mesmos pontos que ele apresenta e você diz, olha, pois é, tudo que você falou aí, a Bíblia, ela excede muito, por exemplo, a Ilíada de Homero em todos os aspectos que você está mencionando. E aí, por que não faz sentido você considerar a Bíblia? Então, pode não considerar do ponto de vista espiritual. Aí é outra questão. Aí não tem o que discutir, ou do ponto assim, de convencer, porque aí é uma obra do Espírito Santo e nós não temos poder para isso. Mas, do ponto de vista racional, de expor a verdade, aí nós podemos fazer e devemos fazer, está ao nosso alcance. E vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo no Telegram e posteriormente no YouTube ou no podcast, o link desse slide vai estar na descrição do podcast, vocês vão poder ter esse material em mãos e poder considerar. Lembrando que foi extraído da Bíblia de Estudo de Defesa da Fé, e esse elemento aqui, desse item específico, foi extraído exatamente do livro do Josh McDowell, acabei de falar para vocês, só que a versão inglesa, né? Evidências que exigem ou que demandam um veredito, né? Tal que o termo em inglês. De 1972 e tem uma edição também de 92. Mas o livro que eu tenho aqui é em português e ele é uma versão mais recente. Mas, de qualquer maneira, a informação é a mesma, não mudou aí ao longo do tempo. O que provavelmente deve ter mudado, eu até imagino que é a quantidade de escritos do Novo Testamento, né? Com esses achados mais recentes, provavelmente foi encontrado também mais escritos. Então, dadas essas informações, a gente percebe aqui um dos tópicos da nossa lição bíblica, que é o quê? É o cuidado de Deus ao longo da história, preservando a Bíblia. E aqui eu quero colocar uma observação também muito importante, não está no slide, não está na revista, é que a inerrância da Bíblia, a autoridade da Bíblia, ela deriva de Deus. De Deus. É Deus que confere isso para a Bíblia. Agora eu quero deixar outro ponto importante. Isso é para o texto original.
E quando eu falo original, é nas línguas originais. Ou seja, não é para o português. O português é uma tradução. O espanhol é uma tradução. O inglês é uma tradução. Então, às vezes, existem erros. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Na Bíblia que está na sua mão aí, mas não é erro do original. É erro do tradutor. Isso, vez por outra, acontece. Certo? Erro de epígrafe. Epígrafe tem erro, viu? E epígrafe não é Bíblia, por sinal. Lembrem disso. Epígrafe não é Bíblia. Epígrafe é uma observação do editor, de um grupo de editores, quanto à temática que vai ser tratada naqueles versículos posteriores. Então, primeiro ponto, epígrafe não é Bíblia. Epígrafe não é inspirada por Deus. Isso é importante. Epígrafe é um acréscimo que pessoas fizeram. É ruim? Eu não acho ruim, não. Só tem um pequeno problema, né? Dependendo do tipo de leitura que você faz. É porque a epígrafe pode induzir a sua interpretação, a sua leitura da Bíblia, né? Então, o ideal, inclusive, é que nossa primeira leitura da Bíblia sempre fosse com a Bíblia sem comentário bíblico, sem nota de rodapé, sem referências, né? Aqueles pontos de referência, letra A, B, número 1, 2, 3, e também sem epígrafe. O ideal é sempre ler a Bíblia inicialmente, no primeiro momento, dessa forma. E depois ele fizesse mão dos demais materiais. Por quê? Quando eu vou ler a epígrafe lá, que diz assim: fulano de tal fez isso. Eu já vou ler aquela história, já tendo em mente que eu vou encontrar isso, né? É igual aqueles filmes que a gente vai assistir um filme de 1h30, 2, e tem um trailer, e você já tem uma noção de mais ou menos o que vai acontecer no momento do filme. Então, isso pode atrapalhar a sua interpretação, né? Da leitura do filme, inclusive, né? Induzir você, e no caso da Bíblia, também atrapalhar a sua leitura. Então, a tradução da Bíblia para o português, ela pode ter erros, equívocos, mas que são inerentes à tradução. Como é que você vai saber disso? Algumas formas de saber. Primeiro, quando você compara várias versões, você vai perceber que às vezes tem alguma questão que está diferente uma da outra, e você começa a ver, poxa, porque é diferente. O ideal seria o quê? A pessoa saber do original, do grego, do hebraico, né? Os trechos também tem aramaico, só que a grande maioria da população, inclusive eu, tenho limitações extremas, né? Eu tenho aqui uma Bíblia que é a Bíblia palavra-chave. Ela dá alguns nortes, mas assim, eu sou apenas um usuário, né? Daquela Bíblia. Eu não entendo exatamente, não entendo os tempos verbais. Na verdade, eu não entendo os tempos verbais nem sequer do português direito. Quanto mais do grego e aí vai, né? Do hebraico, aí é que vamos perder mesmo. Então, esse tipo de observação a gente tem que ter em mente, porque algumas questões são colocadas à mesa, às vezes é porque é erro do tradutor. Por isso que eu recomendo fortemente que os irmãos tenham mais de uma Bíblia, mais de Bíblia em versões diferentes, né? Se a pessoa puder acessar via computador, via celular, também temos imensas possibilidades, né? De várias formas, várias traduções, né? E aí eu recomendo particularmente, né? Além da Almeida Revista Corrigida, que é a que a gente utiliza como base para as lições bíblicas, recomendo considerar fortemente a NAA, a Nova Almeida Atualizada, e a NVI, Nova Versão Internacional. São bíblias que são com a linguagem, vamos dizer, acho que adequadas, não são simplistas demais, não são aquelas parafrases como a NTLH, que eu tenho um pouco mais de cuidado de olhar para ela, porque ela já é muita interpretação da Bíblia, e isso pode me atrapalhar muito no estudo mais adequado. Mas talvez para quem está começando na fé, a NTLH seja interessante. Mas, para quem quer estudar de forma mais profunda, eu não recomendo a NTLH. Só assim, em último lugar, última Bíblia para você olhar, para ler, tiver com tempo, aí você vai na NTLH. Ou está muito difícil de compreender o texto, aí tu vai lá. Mas o risco de ter esses problemas de tradução é imensamente maior, por exemplo, na NTLH, né? Nova Tradução da Linguagem de Hoje, porque ali, na verdade, muitos nem sequer consideram aquilo como uma tradução, mas como uma parafrase, certo? Fazendo algumas relações com a Bíblia. Então, eu queria só deixar esse ponto em evidência, que o Deus é autor da Bíblia e ele cuidou da Bíblia. Um outro ponto que a lição comenta são sobre os livros apócrifos, livros que foram desconsiderados. E aqui eu quero mostrar para vocês essas questões aqui que eu quero tá aqui no slide. Primeiro, quais são os critérios para se montar o Novo Testamento e o Antigo, né? Então, são critérios até semelhantes. Aqui eu coloquei na ênfase no Novo Testamento, porque, inclusive, tem muito mais abundância sobre esses elementos.
Inclusive também sofreu ataque, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo, né? Em sua composição. Quais são os livros que integrariam eles? Um outro ponto também interessante é que a Bíblia Católica tem livros adicionais, né? Como Tobias, Macabeus. E por que esses livros não fazem parte, né? Basicamente, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Posso talvez até dar dois, né? Mas um deles menciona, acho que é em Tobias, menciona que a pessoa dando esmola, a pessoa vai ter os seus pecados perdoados. Então, se você der esmola, segundo o livro de Tobias, os seus pecados são perdoados. Aí você pega esse texto e considerar ele, dentro de todo o contexto bíblico, ele está assim, tá destoando. Não faz sentido isso. Então, são esses os pontos que fizeram com que esses livros não fossem considerados como livros sagrados, livros inspirados, porque eles possuem problemas quanto a afirmações históricas, eles possuem problemas quanto à própria doutrina, os ensinamentos, aquilo que deveria ser doutrina, aí você vê que não bate. Se você deixar esses livros dentro da Bíblia como um todo, aí você vê que a Bíblia teria erros nesse sentido. Olha que coisa. Você pegar a Bíblia Católica, aí você vai ver que algumas afirmações dentro dos livros apócrifos considerados lá vão de encontro ao que está no próprio Antigo Testamento, contra o que está no Novo Testamento, e aí você começa a ficar em dúvida. O que é que está certo? É esse livro aqui, ou é essa fala em Efésios? Ou é essa fala aqui em Tessalonicenses? Então começa a ficar complicado. Então, esses são os elementos que foram também utilizados para desconsiderar esses escritos. E a Igreja Católica os adicionou com o tempo. Isso é importante, viu? Isso é importante. Não foram os protestantes que retiraram. O pessoal geralmente quer dizer o contrário. Não foram os protestantes que retiraram. Foram adicionados posteriormente pelos católicos. Né? Vamos lá. Quanto ao Novo Testamento em especial. Isso aqui, por que é importante mencionar esses elementos? Porque aqui mostra o cuidado que o Espírito Santo teve, que Deus teve em formatar, vamos dizer assim, esse Novo Testamento. Primeiro, tinha que ter um reconhecimento da autoridade profética das pessoas que escreveram o texto. Ou seja, tinha que ser os apóstolos ou pessoas muito próximas a ele. Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser qualquer pessoa que disse assim, aqui é a pessoa tal que escreveu o relato que Deus me deu. Não, não é assim. Não é para ser assim. Da mesma forma, nós devemos ter esse cuidado também quando a gente vê aí pessoas que se intitulam, né, tutores aí da verdade, gente que vai para o céu várias vezes, gente que vai para o inferno várias vezes, depois vem nos mostrar, revelar, né, divina revelação do céu, e tem outro lado, revelação do inferno, o cara vai para o inferno umas 10 vezes lá, diz, rapaz, tá se arriscando demais, né? Então, vamos ter esse cuidado também do que a gente está considerando como referência. Não estou querendo dizer que só é para observar quem fez curso teológico, aprofundamento, mas temos que ter um pouco de cuidado das nossas fontes, né? Vamos lá. Segundo ponto aqui, reconhecimento da igreja. Por exemplo, as epístolas de Paulo já circulavam entre as igrejas antes da formatação ou da formação delas que ocorreu lá no século 3 e 4, ou seja, quando formatou a Bíblia. Porque essas reuniões, esses concílios do século 3 e 4, na verdade, era uma constatação, uma reafirmação, vamos dizer assim, dos escritos que eram sagrados, dos escritos que eram inspirados por Deus. Por que isso foi necessário? Porque existia muita fraude. Existia já fraudes, pessoas querendo se passar cartas aí que não tinham nada a ver. Então, por esse fator, você vê, né, o ataque do inimigo para prejudicar o acesso, né, à verdadeira informação, à revelação de Deus, fez com que houvesse essas reuniões e considerasse de forma muito clara e dissesse, é esses os materiais, é esse o Antigo Testamento, é esse o Novo Testamento, é isso aqui a Bíblia. E pronto. E aqui fechou. Na verdade, já estava fechado, né? Foi apenas uma constatação disso. Então, isso foi um avanço importante, porque, inclusive, colaborou para que nós tivéssemos a preservação dela até hoje. Um critério que também era considerado é que deveriam conter o quê? Ensinamentos harmônicos. Lógico. Se o livro é de Deus, é inspirado por Deus, como é que vai existir ensinamentos equivocados? Não faz sentido. Então, se tem algum ensinamento errado, já errado quando fala assim, errado dentro do contexto de toda a Escritura. Então, não fazia sentido, se a salvação é pela fé, alguém dizer que a salvação é por outro elemento, seja qual for ele. Então, não fazia sentido isso. Esse livro tem que ser desconsiderado. Algum livro que desprezasse
Jesus como Deus, que dissesse que era uma pessoa comum, também não podia ser considerado. A gente tem que 10, 15 livros, todos os livros do Novo Testamento, que fala que Jesus é Deus, e vai aparecer um que diz que ele não é, esse livro está errado. Desconsidera, joga fora. A gente não vai ficar entrando no critério de dizer, essa parte aqui está correta, essa parte aqui está certa. Não, jogava tudo fora, porque não tinha compromisso, certo? Outra coisa também, muitas cópias desses livros reconhecidos. Esse é um fator também, ou seja, o fator que a gente considera hoje os cientistas, né, como referência tal, para dar credibilidade ao material, foi o que intuitivamente também nos concílios foi considerado pela igreja. Ou seja, um livro que era reconhecido, ele ia ter em abundância. Um livro não reconhecido, ele não ia ter em abundância porque a igreja desprezava ele. Então, foi basicamente isso. Então, a igreja, na verdade, do século III e IV, não é que ela resolveu escolher o que era. Ela já tinha escolhido, já era uma escolha já estava entranhado na igreja. O que precisou fazer era combater eventuais, vamos dizer, ataques que a igreja poderia sofrer em virtude desses livros, né? Equivocados, né? Ou cartas aí falsas que estavam querendo entranhar dentro dos ensinamentos que eram comuns das igrejas já no século III e IV, né? Não foi só século III e IV, né? Começou antes, mas século III e IV foi feita essa consolidação. Então, isso aí é a intervenção divina. Isso é a intervenção divina. Isso é o cuidado do Espírito Santo com a Escritura. E isso aconteceu nesse período da história, e se formos avançar, isso também acontece no período da Reforma Protestante. Isso acontece ao longo de toda a história. O cuidado de Deus com este livro. Agora, com o avanço, né, da internet, tudo na nuvem, né? Agora não tem mais como eliminar. Por quê? Porque tem milhares de cópias já esparramadas, está na nuvem, está no celular, está em tudo que é lugar, tá certo? Então, esse risco nós já não corremos mais. Mas esse benefício que nós temos hoje se deu graças à preservação que ocorreu desde o início da história da humanidade. Quando começou a ter a escrita, Deus já começou a cuidar do livro. Deus já começou a zelar e preservar ele para que chegasse até hoje da forma que é. E aí, uma forma cabal também de mostrar que a Bíblia é inerrante é porque não se encontra erros mesmo. Pede para alguém procurar um erro na Bíblia. Não encontra. Depois eu vou postar no canal aqui do Telegram para vocês imagens de alguns livros que eu tenho. Um deles é meio interessante. Eu vou até pegar aqui do lado, só um segundinho. Pronto, já peguei aqui. Manual Popular de Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norma Geisler e Thomas Wowell. Esse livro aqui é bem interessante porque ele apresenta os principais elementos que o pessoal levanta de possíveis contradições da Bíblia, né? E aí ele também responde, né, de forma científica em alguns momentos, teológica em outros, às vezes em conjunto as duas questões, e mostra que, na verdade, geralmente é o quê? É limitação humana. É a limitação do leitor. Então, é um livro muito interessante. Assim, recomendaria que todo professor tivesse esse livro em casa, né? Porque, ou pastor também, né? Porque contribui muito aquelas questões que você mesmo levanta, e aqui você vai ter para quase que todas, as mais simples, geralmente responde, e até as mais sofisticadas também têm resposta, um material muito útil, que era, digamos, dentro da disciplina de apologética, né? Então, isso é um elemento bem interessante. Pronto, dadas essas informações, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, abro o espaço aqui, só lembrando que está sendo gravado esse material e vai ser publicado no YouTube e também no podcast. Então, se você quiser fazer sua contribuição, sabe que vai ser exposto, né, a sua fala, tá certo? Se alguém tiver, tem um botão central no aplicativo, você clica nele e você manifesta seu interesse e a gente pode, talvez, eventualmente, conseguir responder e auxiliar algo nesse sentido, tá bom? Enquanto alguém eventualmente aperta o botão aí e manifesta seu interesse, só lembrando que você que está acompanhando aqui no canal do YouTube, recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber em primeira mão os materiais e compartilhe este vídeo com pessoas que podem talvez fazer sentido esse conteúdo, tá certo? E também lembrando que esse material também é publicado em agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Então, você tem diversas formas de acompanhar. E também no canal do Telegram, esta aula que foi ao vivo,
ela também está postada lá. Caso você queira ver o material offline, você pode baixar e acompanhar posteriormente o áudio ou o vídeo, e também os slides estão disponíveis nessa plataforma. Então, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, você pode usar também o canal do YouTube, os comentários, como um espaço para que você possa externar suas observações, seus comentários, suas perguntas, e é um caminho também de você chegar até a mim, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta aqui no nosso grupo, que está participando ao vivo no Telegram, pode clicar no botão e você vai ter aí a sua oportunidade de fazer sua pergunta. Me parece que não. Então, vamos aqui encerrar. Agradeço aqui aos irmãos que participaram conosco ao vivo. Próxima aula, lição 4, nós vamos aí dar digamos, um passo um pouco distinto, que é sobre a estrutura da Bíblia. A gente vai fazer aqueles materiais parecidos um pouco com aula de discipulado, né? Mas só que aqui no Escola Biblicast, a gente vai dar um avanço aí e trazer elementos e insights mais interessantes para que vocês possam aprofundar a sua aula, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.